Bom, gente, Londrina está de parabéns, 10 de dezembro hoje. Se a cidade fosse uma pessoa, diríamos que estaria já na longevidade extrema, né? Afinal, são 91 anos de emancipação política. Mas é um município e, por isso, é considerado ainda muito jovem. São menos de 100 anos, um crescimento acelerado, sempre de braços abertos, como diz o nosso hino, e olhando para frente. São quase 600 mil habitantes e muitos desafios típicos, claro, de cidades desse porte. Hoje é aniversário de Londrina e estamos recebendo aqui a historiadora, a Eliane Candotti, que vai fazer uma retrospectiva desses quase 100 anos. Eu estou chegando aqui na bancada e dando o meu bom dia para você, Eliane. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço sempre por estar aqui, principalmente para falar de Londrina, né? Que nós duas somos grandes apaixonadas, mas Isso você, mesmo. Menina, é um livro, como diz o Fernando. Eliane, vamos traçar o panorama aí, né? A linha cronológica dos 91 anos. A gente tem algumas imagens históricas aqui da nossa cidade e dá pra gente dizer que sim, foi uma cidade que acho que nem os ingleses imaginavam que ia chegar onde chegou hoje. Exatamente. É uma cidade que é planejada para ter no máximo 30 mil habitantes. Gosto de lembrar disso. E hoje a gente está quase 600 mil habitantes. Sim. E a previsão é que ela continue se expandindo. Vamos pensar numa cidade rumo ao centenário. Esse crescimento ainda é um processo para a cidade. Enquanto muitas até que se estagnaram quando você tem a queda do café, porque é o café que impulsiona o norte paranaense, né? Sim. É esse ciclo que marca e que faz de Londrina ser o que ela é hoje também. E aí muitas cidades e até partes do município de Londrina que estavam também se destacando da nossa área rural, aquela vida urbana meio que parou naquele... Aquela região, Aquela né? Aquela região, assim, teve avanço. É claro que todos estão em processo contínuo de avanço, mas a cidade teve um crescimento muito acelerado. E por ser a primeira cidade da Companhia de Terras e a propaganda, eu falo que a estratégia da companhia foi uma estratégia de marketing, propaganda e garantir o transporte viário, né? Pensando ferroviário naquele momento. Então, nós temos dois ingredientes especiais que vão se unir à questão econômica do café. Então, muita gente vem e a cidade cresce muito rápido. E aquele ar de cidade da promessa, cidade do futuro, ele sabe que ele ainda permanece no ar aqui na cidade de Londrina. Porque você consegue perceber que as pessoas continuam migrando, que a questão da geração de emprego é algo ainda que marca a cidade, a especulação imobiliária está presente. Então, são elementos que vão sendo agregados aí, vamos pensar nesses 90 anos, e que vão fazendo Londrina ter essa cara de cidade moderna, cidade do progresso, mas também com esses áreas de cidade do interior, essa coisa do acolhimento, né, da oferta de serviços. Hoje a economia não está mais no ciclo do café. A maior parte do PIB do município é a oferta de serviços. Eliane, dentro disso ainda, você acredita que na época faltou, eu queria fazer uma crítica construtiva, Sim. né? Faltou planejamento ou dentro desse crescimento ali muito rápido, porque eu pego até um recorte do que os meus pais me falavam na década de 80, quando a Via Expressa foi sendo construída, a Avenida 10 de Dezembro, na época era o Wilson Moreira, o prefeito. Sim. Muita gente falava, não, esse prefeito é louco, para que construir uma via tão larga desse jeito? E hoje a gente vê engarrafamentos ali quando acontece alguma coisa, quer dizer, foi uma obra necessária 40 anos atrás. A gente vê muitas obras, principalmente na mobilidade urbana. Faltou planejamento lá atrás com relação ao que Londrina poderia crescer, a esse potencial que a gente ainda tem? Eles planejaram, mas eles não planejaram acreditando no que Londrina poderia ser. Então, isso no planejar para ser uma cidade pequena, uma cidade de interior. Então, conforme foge desse projeto de cidade, porque existe um projeto, inclusive de um quadrilátero desenhado, que seria o núcleo principal da cidade, que é esse núcleo que eu falo, Duque de Caxias, a JK, Higienópolis, a Benjamin Constant. Era isso. O entorno seria uma periferia, uma pequena periferia. E a cidade cresce muito ali. Então, realmente, não há um planejamento para
para essa expansão urbana que se deu tão rápido, para o efeito do êxodo rural, quando a gente fala da época, né, da queda do café, que aconteceria independente da geada negra. A geada negra antecipou, então, essa queda? Ela antecipa, ela acelera o processo, mas já era um processo que era o que iria acontecer, porque é o efeito da superprodução. Eu tenho produto demais para um volume não tão grande de consumidores. E existia uma cultura também, né, Elaine? Naquela época, ninguém projetava uma cidade para ficar desse tamanho que tem Desse tamanho, hoje. não. Agora, eu queria falar da questão das pessoas, né? Que nem você falou que atraiu tanta gente para cá, de tantas etnias ali. Os historiadores falam de mais de 30 etnias, né? Que compuseram aqui a nossa nação londrinense. E essa diversidade também de culturas, né? Pessoas que vieram da Europa, pessoas que vieram dos 4 continentes e mesmo os paulistas, os mineiros, os nordestinos, eles fizeram essa miscelânea e fizeram com que Londrina também fosse uma cidade única do ponto de vista do comportamento e da cultura mesmo da cidade. Isso que você traz, né? A questão do acolhimento é muito forte na cidade. É verdade. Porque até hoje a gente observa que a cidade a companhia até programa regiões para colocar as etnias. Né? Os alemães ficam na região norte. Do Heimtal, né? Vamos pensar assim, poloneses também, que vêm de Santa Catarina, muitos são descendentes, Varta, então aquele lado fica. Os japoneses na região leste. Tem muito isso para os japoneses na região leste, ali, região do Limoeiro, né? Muitas colônias japonesas. Então, eles trazem esses imigrantes, esses migrantes internacionais, mas o maior volume é de gente que vem em busca de trabalho do próprio país. Então, a gente tem, como você falou, Londrina é muito mais paulista e mineira do que italiana, japonesa, né? Ela é muito paulista e mineira e ela também traz muitos nordestinos. Tem distritos rurais de Londrina que praticamente são quase que 90% de pernambucanos. Então a gente tem esse traço e isso que você fala, né? Como ela hoje, o movimento migratório parou? Não. Isso é do globo, do planeta, né? Então, nós migramos. Porém, Londrina continua recebendo muita gente, né? Em função de trabalho. Universidades também. Universidade. Ela é um polo de curso superior. Ela é um polo de educação. Ela também, quando a gente fala de prestação de serviços, automaticamente de geração de emprego. É um dos municípios que, né, nas últimas estatísticas, se destacou pela geração de trabalho. E isso ainda atrai muitas pessoas. É um lugar promissor. E isso que você fala, é uma cidade diversa. Você percebe na gastronomia da cidade, nos restaurantes que nós temos, turismo. A Londrina não tem turismo? Tem um movimento turístico em função de negócios, em função... É um turismo estudantil também. Então, e você começa a ver algo que se explora da identidade da cidade. Eu falo que é um nicho que está crescendo. E isso é importante, porque é uma cidade que, por muito tempo, olhou só para progresso. E aí você deixa de valorizar questões identitárias, né, traços da face da cidade. Mas hoje isso já é um nicho que está presente na economia. Olhar para a nossa identidade, para questões de sustentabilidade, para explorar elementos que nós temos, que muitas vezes nós observamos fora do Brasil, mas a gente não consegue perceber aqui. Recentemente se falou muito das cidades esponja, né? E Londrina tem um potencial muito grande para isso, que são o que a gente chama de parques lineares, que é a área verde ao redor dos ribeirões. A gente tem o maior parque linear da América Latina, que é a parte de vegetação do entorno da nascente do Cambezinho até o Parque Arthur Thomas. E aí, dentro disso também, para a gente pensando no centenário, 91 anos, a gente já está mais perto aí desse centenário de Londrina. O que deve ser o norte da nossa cidade? O que pensar, o que fazer para chegar bem aos 100 anos? Eu acho que muito dos empreendedores da cidade, o poder público tem se debruçado sobre essa questão.
E hoje se pensa muito na questão da qualidade de vida, né? A gente fala do crescimento e desenvolvimento econômico, são coisas diferentes. O crescimento, ele não vai olhar tanto para a qualidade de vida. Já o desenvolvimento talvez deixe a desejar um pouco a questão do crescimento, mas ele oportuniza outras condições e que, de certa forma, vai atrair muito mais pessoas também. Para essa cidade chegar bem, eu entendo que ela tem que se pautar em pilares como educação, saúde, cultura, infraestrutura, e a cidade tem se debruçado sobre essa questão. Recentemente, Londrina está voltada para o plano municipal da primeira infância. E isso é um elemento importante porque há um estudo mundial e que as cidades que se planejam, que se orientam para atender bem o público de 0 a 6 anos, que é o público da primeira infância, ela é uma cidade com qualidade para todas as idades. E para idosos, para jovens. E hoje já é uma preocupação do município. Onde você vai, tem condições, é acolhedor para um público de 0 a 6. Então, o de 0 a 80, a 91, ele estará bem acolhido ali. Eliane, bom, primeiro eu quero dar os parabéns assim pelo seu trabalho, pela sua pesquisa incansável e agradecer sua presença aqui no dia do aniversário de Londrina. Obrigada. Eu que agradeço. Para mim é um presente falar de Londrina. Ai, para nós. Obrigada, Eliane. Obrigada. Professor, obrigado. Eu que agradeço.